tarde, queridos amigos. Uma alegria muito grande a gente poder se reunir mais uma vez para estudar, para receber o passe, para estarmos aqui em uma casa que trabalha a serviço de Jesus. Hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos em sequência. E nós já estamos nos últimos itens deste capítulo. Meus colegas já abordaram na semana passada o início, então nós vamos tratar dos itens 10 a 16. Chama-se o capítulo Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, e o item 10, que é o primeiro item que a gente vai falar, se chama Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Então aqui eu já podia terminar a palestra, como eu comentei com o Rogério, que me perguntou qual era o tema da palestra. E eu já falei que era essa frase, porque isso resume tudo. Mas assim como fez Jesus, que explicou de várias formas, né? A gente vai no Espiritismo também, a característica do Espiritismo, nós vamos remoer mais um pouquinho essa frase para a gente compreender bem. Então vamos lá da citação do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, onde está escrito assim: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E temos também outra citação desse mesmo tema, mas do Evangelho de João. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então o que Jesus está nos dizendo aqui? Enquanto nós não temos condições, não temos instrução, não temos conhecimento, a gente não tem também responsabilidade, não é? Então a gente é como uma criança pequena. Então o que a gente espera de um bebezinho? Como aquela delícia que está ali atrás, ali. A gente, tem que fazer tudo por ela, não é? E faz com amor e carinho. E quando a criança vai crescendo um pouco, já tem alguma condição, essa querida aí também linda, a gente já pede: pega isso pra mamãe, guarda o brinquedinho, né? Então, conforme a gente vai crescendo, fisicamente, espera-se mais da pessoa. E moralmente também. Isso que é o ensinamento que Jesus está aqui nos dando. Então ele diz aos apóstolos que se eles fossem cegos, não teriam pecado. Por quê? Porque daí não teriam responsabilidade sobre aquele assunto. Então, em relação ao cristianismo, nós que somos cristãos, que somos espíritas, ou seja, a mesma coisa, né? Porque o espiritismo é uma doutrina cristã. Aliás, sobre isso aconteceu uma vez um fato curioso comigo, que eu encontrei uma pessoa do trabalho do meu marido numa confraternização. Eu não conhecia muito ela, né? Tinha encontrado poucas vezes. Então, para puxar assunto, eu falei: como é que está indo? Você está frequentando a casa espírita? Que eu sabia que ela ia, né? Aí ela me falou: não, agora eu não vou mais no espiritismo, porque agora eu sou cristã. Então ela quis dizer que tinha mudado de religião, né? Eu compreendi. Mas ao mesmo tempo eu pensei: graças a Deus, que agora ela encontrou uma religião, porque ela não era ainda espírita, porque se ela não se achava cristã, né? Então, só para a gente dizer isso, que o espiritismo, que é uma doutrina cristã, nós que já estamos tendo contato com essa doutrina, nós já temos mais responsabilidade, nós não somos essa criança tão pequena, né, moralmente. Então, de nós vai se esperar mais. Para explicar esse assunto, o palestrante Haroldo Dutra, uma vez numa palestra, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim:
Então vejam só, gente, se entra uma pessoa aqui e me joga alguma coisa, um objeto, me agride, eu vou assustar, eu vou falar, nossa, né, que coisa errada que a pessoa fez. E a gente, no primeiro momento, alguém que estiver vendo isso pode ficar indignado e querer repreender a pessoa. E o fato é errado, né? A gente agredir uma pessoa ou interromper algum evento, claro que nunca vai estar certo. Mas, porém, se essa pessoa tiver, por exemplo, alguma deficiência mental, né? Se ela tiver em condições, não estiver, vamos dizer, na sua sanidade mental, a gente já olha aquele ato e aquele indivíduo de outra forma. Então é mais ou menos isso. O que a gente pode esperar de uma pessoa que não tenha condições, não é? Então não que o fato seja errado. As pessoas cometem equívocos, coisas que não estão coerentes com a lei de Deus, mas quanto mais ela tem condição, tem instrução, teria condições de se refrear, de não cometer aquele erro, mais responsabilidade ela tem sobre aquilo, não é? Allan Kardec começa os seus comentários sobre essa passagem dizendo assim: principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito, todos o podem receber. Então, Allan Kardec está dizendo isso, né, que o Espiritismo, além de apresentar o cristianismo, ele ainda estuda, esmiuça, procura, aliás, foi assim que surgiu, né, a doutrina espírita. Foi através das investigações de Allan Kardec para tentar compreender os fatos, compreender a verdade da lei de Deus, a realidade do mundo espiritual, da relação dos espíritos com o plano material. Então, é dessa investigação, desse estudo, da compreensão dos fatos, né, é que surgiu a doutrina espírita. E então o ensino dos espíritos, que está aberto a todos, ele é uma coisa que nos proporciona recursos. Então a gente não pode, quando teve contato com isso, alegar ignorância, falar, mas eu não sabia, não é? Então ele continua dizendo assim: nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem podem pretestar ignorância. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, nós aqui na Terra não somos espíritos puros, muito longe disso, né? Nem sequer muito evoluídos. A gente sabe, pela informação dos espíritos, que a Terra ainda está num nível evolutivo baixo. Nós temos outros corpos celestes, outros planetas, onde habitam espíritos muito mais evoluídos do que nós. Então aqui nós temos uma necessidade ainda muito grande de evoluirmos. Nós temos, vamos dizer, muita estrada ainda, muito chão, né, para a gente percorrer, para evoluirmos um pouquinho. Então, a misericórdia de Jesus, ao vir à Terra, nos trazer o seu Evangelho, depois mandar o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que explica muitas coisas, é para nos dar ferramentas para nós fazermos essa melhoria, essa evolução, que nós chamamos de reforma íntima. Porque se todos nós ainda somos muito atrasados, ainda carregamos uma boa dose de egoísmo, de orgulho, né, que são os pais dos outros males todos, nós precisamos nos dedicar a esta reforma íntima. E esses ensinamentos são as nossas ferramentas. Então, estudar, compreender, para mudarmos para melhor, é o nosso objetivo, né, na doutrina espírita, mas exige o nosso esforço. Por isso que tem gente que fala assim, que não é fácil ser espírita, porque na medida que adquirimos mais conhecimento, adquirimos também mais responsabilidade.
Mas acho que mais difícil ainda é ficar na ignorância, né, gente? Então, não é tão difícil assim. Exige apenas compromisso, né, com o que é o certo. Então, para nós é o seguinte: se a gente, por exemplo, se desequilibra durante o dia, se a gente emite maus pensamentos para alguém, se a gente fala palavras que não deveria, depois a gente lembra, ai meu Deus, mas hoje foi um dia tão difícil, ai, mas lá no Centro Espírita eu escutei sobre o poder da oração, ou pior ainda, ai, eu fui lá no microfone, falei do poder da oração, e agora durante o dia esqueci de rezar quando eu estava precisando. Então aquilo dói mais na gente, porque a gente pensa, puxa, né, eu não acreditei naquilo que eu mesma falei, ou então eu não aprendi o ensinamento que me foi dado, porque quando a gente aprende, a gente muda o comportamento. Então essa lição de hoje, esse item todo, para nos chamar a essa responsabilidade, a essa consciência de que as coisas não são passivas, não é só de frequentar um ambiente que a gente vai se melhorar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, é muito bom a gente estudar, a gente ter essa responsabilidade, pois também, quando a gente melhora, automaticamente nós adquirimos mais chances de acertarmos, de sermos mais felizes e também de sermos instrumentos de Deus, não só para as pessoas em geral, mas como para aquelas pessoas que a gente ama, né? A gente poder influenciar beneficamente. Então, é um caminho muito feliz esse da evolução. A gente não pode querer retardar o nosso progresso, porque ele exige o nosso esforço. Então, se alguém nos prejudica durante o dia, dá aquela vontade, né, da gente revidar, da gente buscar até vingança, de fazer, agora ela vai ver também, né? Aí a gente lembra desses ensinamentos sobre a vingança, sobre o perdão, não é? Sobre a sintonia, que a nossa mestra aqui do nosso trabalho tanto fala, com quem ela conversa lá e instrui a gente também procura passar isso, da importância da gente manter a sintonia. Então, quando a gente lembra de todos esses ensinamentos, a gente não pode ir atrás de uma vingança. Não faz mais sentido para a gente ir atrás da vingança, porque a gente sabe que não é a vingança que vai nos trazer felicidade, que não vai nos trazer a paz, não é? Da mesma maneira, se a gente tem um problema grave com algum familiar, com algum parente, aquela pessoa que sempre foi difícil de lidar, que não gosta da gente, que já cometeu várias atitudes que até para nos prejudicar, né, declaradamente, então a gente fala, meu Deus, mas que parente é esse, né? Aí a gente vem aqui ver que tem a parentela corporal, a parentela espiritual, compreende que a gente mesmo pode ter feito também mal ou ter desequilibrado essa pessoa e que agora estamos numa oportunidade redentora para a gente construir laços, né, diferentes, pelo menos já sem se ferir. Aí a gente que está com vontade de cancelar, lá, de bloquear os contatos, né, na rede social, o que a gente faz? A gente ora pela pessoa, a gente respira um pouquinho mais fundo, tem mais uma atitude de paciência mais uma vez. Por quê? Porque não tem mais coerência com o que a gente aprendeu, a gente maltratar, foi um esforço tão grande da reencarnação para nos reunirmos em propostas de laços mais afetivos, que a gente desprezar isso seria de novo a gente, né, jogar tudo na lama. Então, quando a gente compreende essas coisas, a nossa atitude é totalmente diferente. O item 13 deste capítulo, nossa, já está passando, diz assim: dar-se-á aquele que tem. E fala daquela passagem de Jesus, que ele disse assim: perguntaram a ele, por que lhes falas por parábolas? Respondendo, Jesus disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Então, mostrando que Jesus estava querendo ensinar todo mundo e usava todos os meios, o exemplo, a palavra e também as parábolas, né, que foram as histórias
de todos os meios para conseguir dar o ensinamento para as pessoas, para que sejam ferramentas da gente conseguir a nossa reforma íntima. Então, no último capítulo aqui, no último item do nosso capítulo, que é o item 16, nas instruções dos Espíritos, o Espírito Simeão diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então aqui o que ele está dizendo? Que nem importa se a gente é espírita, não importa nem, na verdade, se a gente é cristão, se conheceu, né, uma religião, importa são as obras, importa se a gente cumpre a vontade de Deus, as leis de Deus, que são de amor, de igualdade, de humildade. Se a gente estiver fazendo isso, já estamos cumprindo. Então, que a gente possa receber esses bons frutos do cristianismo, do espiritismo, nos nutrirmos deles, para a gente conseguir fazer a nossa reforma moral, né? E ser o verdadeiro espírita, como está dito no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, meus irmãos, é isso, nós temos a nossa responsabilidade, nós temos recebido graças a Deus, mas precisamos também nos dedicarmos, porque a nossa consciência não foge, né, das leis de Deus. Obrigada, uma boa tarde a todos.